Boa tarde, hoje é dia 14 de novembro de 2021 e estamos iniciando a reunião virtual dominical da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Nessa reunião de hoje vamos estudar o capítulo 12, a evolução da Terra, e o assunto é a época Atlante, parte 1. Aqui nós vamos estudar onde estamos no atual esquema de evolução, as mudanças no nosso campo de evolução, a localização do continente Atlante, as características físicas dos Atlantes, a aquisição do nosso quarto veículo, a mente, e o que interliga os nossos corpos e a mente. Comecemos a nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Vamos começar fazendo uma revisão rápida das épocas que passamos até agora. Na época polar, nós vivíamos na região polar do Sol e desenvolvemos o sentido do tato. O nosso foco era preparar o corpo denso, o físico, para funcionar na região química. E dessa forma, nós acumulamos aprendizagem. Na época hiperbórea, nós vivíamos grudados na Terra e desenvolvemos a nossa vitalidade. O nosso foco era preparar o corpo vital, vitalizando o corpo físico para funcionar na região química. E assim nós acumulamos mais aprendizagem. Na época lemúrica, nós vivíamos na crosta, perto do centro ígneo. Nós desenvolvemos o nosso corpo de desejos. E assim nasceu então a primeira raça. E nessa época o nosso foco era a atenção para a região química, com os veículos prontos. Dessa forma, acumulamos mais aprendizagem. Nessa época Atlante, nós vivíamos nas bacias da Terra, sob uma densa neblina. E nós desenvolvemos a habilidade. Houve 7 raças. E o nosso foco era atingir o nadir da materialidade, a consciência da região química. Dessa forma, nós acumulamos mais aprendizagem. O que eu quero dizer com esse acumulamos é que nós íamos acumulando tudo o que nós já tínhamos feito em cada época, nos corpos, nas lições, na consciência, na aprendizagem, de modo que quando nós chegamos na época Atlante, nós já tínhamos tudo pronto para atingir o pináculo ou o nadir da materialidade e conquistar a região química do mundo físico. Então, desta forma, nós estávamos no fim da involução e era o início da evolução. Vejamos agora as mudanças no nosso campo de evolução do planeta Terra. O continente lemúrico foi destruído por cataclismos vulcânicos. Houve então um resfriamento do nosso campo de evolução, o planeta Terra. E um novo ambiente era necessário para diminuir a temperatura externa, facilitando o foco da consciência na região química do mundo físico. E com um esqueleto mais denso, com músculos e sustentação, todos nós podermos construir um cérebro e uma laringe. E com esse cérebro e a laringe, nós podermos obter o átomo semente da mente e utilizá-la como um veículo. Um novo campo de evolução foi construído no planeta Terra. Então aqui vocês veem aonde surgiu então o continente Atlante.
Platão, ele descreveu o continente Atlante. Platão, ele tomou conhecimento disso através de Solon, um grande legislador ateniense. Esses cataclismos vulcânicos destruíram, né, a maior parte do continente da Lemúria, e em seu lugar, então, surgiu ali, onde está atualmente o Oceano Atlântico, o novo continente Atlântico. A ciência materialista ficou intrigada pela história de Platão, né, porque ele fez investigações relativas à Atlântida. E aí ficou plenamente demonstrado que há base séria nessa história e que dito continente realmente existiu. Os cientistas ocultistas, eles sabem dessa existência e conhecem a sua história, que agora vamos lá descrever. Qual que era a maior diferença em relação ao nosso campo de evolução atual? A antiga Atlântida, ela diferia do mundo atual em muitas coisas. A maior diferença estava na constituição da atmosfera e da água naquela época. Da parte sul do planeta, vinha o alento dos vulcões, e ainda muito ativos. E do norte chegavam rajadas de vento gelados da região polar. No continente Atlântico, juntavam-se então essas duas correntes, pelo que a atmosfera sempre estava sobrecarregada com uma neblina espessa e pesada. Então aqui nós temos a imagem de como era o nosso campo de evolução naquela época. A atmosfera, ela estava sempre carregada de uma neblina espessa, pesada, muito mais água em suspensão, né? E a água, ela não era tão densa quanto atualmente. Então, a maioria da proporção da água estava no ar. Sabe aqueles dias de neblina, assim, forte, que fica essa visão. Então, nós vamos ver aqui uma simulação de como que era a visão na época Atlante, comparado com se atualmente nós olharmos para o Sol. Dá para ver que hoje em dia está muito mais nítido, né? Naquela época era uma neblina só. Comparado aqui, ó, com a descrição bíblica, né? A época Atlante, ela foi referenciada como o 6º dia da criação, explicitado no Gênesis 1, 24 até 27, né? No versículo 24, foi mencionado a criação dos mamíferos. E aí a palavra nefresh, ele aparece uma vez, explicando que os mamíferos inalavam a vida. E na época Atlante, então, a parte da vida animal mais evoluída completou os 3 corpos com que hoje evoluem, que é o corpo denso, vital e de desejos. Também na Bíblia, no versículo 26 está escrito que Deus disse: façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança, e que tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre a ave do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas que se arrastam sobre a terra. E o versículo 27, Deus criou o homem à sua própria imagem. Na imagem de Deus ele os criou, macho e fêmea ele os criou. Então aqui vemos que somente na época Atlante nós finalmente concluímos a obtenção de todos os veículos. Nós despertamos todos os princípios divinos e os conectamos, o tríplice corpo, o tríplice espírito, com a mente. Nessa época Atlante já havia ocorrido a separação dos sexos, porque isso foi na época lemúrica que foi a separação dos sexos. Então, nós aparecemos na região química do mundo físico com todos os corpos e já com os sexos separados. O historiador bíblico omitiu o estado humano assexual e hermafrodita e chega aos sexos separados tal como os conhecemos atualmente. Ele não podia ser de outra maneira, porque está descrevendo aqui a época Atlante. E no tempo dessa época que se alcançou esse estado de evolução, já não haviam seres humanos assexuados e nem hermafroditas. A diferença dos sexos já tinha acontecido na época lemúrica. Nos seus primeiros graus de desenvolvimento,
o que depois se converteu em ser humano, mal se podia considerar como tal, diferia muito pouco dos animais. Portanto, a Bíblia não contradiz os fatos quando afirma que o ser humano foi formado na época Atlante. Vejamos aqui agora, na primeira parte da época Atlante, que todos que se capacitaram tinham um veículo para funcionar em cada mundo. Tá? Nós tínhamos, então, o nosso corpo denso. O corpo denso é o que nós temos mais domínio. Mesmo assim, não temos total consciência dele. Ainda falta muito para chegarmos à perfeição total. Por exemplo, o sentido do tato já está espalhado em todo o nosso corpo denso, mas ainda não fizemos isso com os outros sentidos, como olfato, paladar, visão, audição. Né? Nós estamos trabalhando para que isso realmente se espalhe por todo o corpo denso. Nós temos um corpo vital. Esse corpo vital, ele é constituído de pontos que penetram todos os átomos do corpo denso e eles aumentam as vibrações desses. Sem o corpo vital, nós não poderíamos crescer e nem assimilar os alimentos. Ele serve para dar forma ao corpo denso durante a vida pré-natal. E em circunstâncias normais, ele permanece envolvendo o corpo denso, desde o nosso nascimento até o dia de nossa morte. O corpo de desejos, no corpo de desejos, os braços e as pernas, as orelhas e os olhos não são necessários. Quando nós usamos o corpo de desejos, porque pode percorrer o espaço mais velozmente que o vento, sem ter a necessidade dos meios de locomoção que necessitamos no mundo físico. No mundo do desejo, nós não precisamos disso. Atualmente, a composição do corpo de desejos, da grande maioria dos seres humanos, entra matéria das regiões superiores e inferiores do mundo do desejo. Nenhum ser humano é tão mau que não tenha alguma coisa boa. Por outro lado, são muito poucos os tão bons que não empreguem alguma matéria das regiões inferiores. Uma característica da matéria do desejo é estar em movimento constante. Do vórtice principal do fígado sai um fluxo contínuo que se irradia para a periferia desse corpo ovoide, retornando ao centro por meio de muitos outros vórtices. E ainda nós temos a mente. A mente, então, ela nasceu nesse período. A mente é a nossa última aquisição como veículo para aprendermos a utilizar. Através dela é que trabalhamos sobre os nossos corpos, transmitindo para o nosso cérebro os pensamentos e ideias que tivemos. Daqui é que podemos escolher ou colocar o pensamento em ação, mobilizando matéria etérica via o nosso corpo vital, matéria de desejos via o nosso corpo de desejos e matéria física via os nossos órgãos, sistemas e sangue do nosso corpo denso. Ou armazenamos na nossa memória, mobilizando matéria etérica via nosso corpo vital e matéria de desejos via o nosso corpo de desejos. Se nós não tivéssemos a mente, poderíamos ainda pensar, utilizar, tirar conclusões, mas não poderíamos transmitir isso para os corpos denso, vital e de desejos. Ficaríamos somente no campo do pensamento, com vontade de fazer, mas sem os meios de fazê-lo. Nós também somos um pequeno mundo, o microcosmo. O nosso mundo físico é o nosso corpo denso e vital. O nosso mundo de desejos é o nosso corpo de desejos. E o nosso mundo do pensamento é a nossa mente. Cada um de nós é um mundo diferente e devemos ser respeitados como tal. Continuamos então com as características do corpo denso naquela época Atlante. O corpo do ser humano já estava ereto e era maciço.
mas a sua cabeça era pequena em relação ao corpo. Pescoço era atarracado, os ombros extremamente largos, os braços extremamente longos, as pernas extremamente compridas, as mãos extremamente grandes, os pés também extremamente grandes, e o esqueleto já era formado de ossos, cartilagens, e o corpo era formado de tecidos, músculos, órgãos e sistemas. Vamos ver aqui a diferença no formato do rosto. A cor da pele era entre o vermelho e o amarelo, tá? Não tínhamos quase nada de testa e o nosso cérebro não tinha desenvolvimento frontal. O cérebro era rudimentar. A cabeça era inclinada para trás, desde acima dos olhos. Os olhos eram pequenos e pestanejantes. O nosso nariz era muito achatado e as orelhas estavam muito mais para cima e para trás da cabeça. Nosso pescoço era muito mais grosso que atualmente, certo? Assim nós vamos ver que nós temos um acesso a um ponto no corpo que é o assento dos nossos corpos. Então, esse ponto, ele fica entre os arcos supraciliares e ele fica, então, a 1,5 centímetro da raiz do nariz. Então, nesse lugar existe um ponto importantíssimo no corpo denso e que corresponde ao corpo vital. Então, aqui nós temos o corpo denso e o corpo vital. Naquela época, esses dois pontos ainda não estavam no mesmo lugar, tá? A correspondência do corpo vital estava um pouquinho acima do corpo denso. Com isso, nós temos a consequência de que os veículos superiores não estavam, em relação ao corpo denso, na posição concêntrica. Com isso, o espírito não era um espírito interno, porque ele ainda estava parcialmente fora. Nós estamos falando aqui do comecinho, né, da época Atlante. A percepção do Atlante era muito maior nos mundos internos do que no mundo físico. Tá? O Atlante, ele não percebia claramente as linhas de um objeto ou pessoa, mas ele via a sua alma. E de uma vez percebia seus atributos, fossem ou não benéficos para ele. Então, quer dizer, a separação desses dois pontos, ele dava a percepção do Atlante poder muito mais agudo nos mundos internos do que no mundo físico, ainda obscurecido por essa atmosfera de neblina densa e pesada. Vocês conseguem imaginar, né, que naquela neblina tal, não dava para enxergar tudo direitinho, detalhadamente, né? Mas nos primeiros tempos, o Atlante, ele não percebia claramente as linhas de um objeto ou de uma pessoa, mas ele via a sua alma. E de uma vez ele percebia, então, esses atributos. Ele sabia logo das disposições amigáveis ou agressivas de um ser humano ou de um animal que o observava. Ele se tornou um conhecedor pela percepção espiritual, como devia tratar os demais e como podia escapar aos perigos. Portanto, quando o mundo espiritual gradualmente desvaneceu da sua consciência, grande foi a sua tristeza e o seu embaraço pela perda da visão dos mundos espirituais. Né? A gente já leu vários textos sobre isso, né? Que na verdade nós, seres humanos, ficamos muito tristes quando nós perdemos essa conexão com a espiritualidade. Né? E nesse estágio de desenvolvimento, ele podia ver tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Né? E isso era necessário nesse período, pois ele tinha apenas o germe do corpo mental. Ele possuía então um tríplice corpo, né? Um corpo físico, um de desejos e um vital,
mas ele somente os rudimentos de um cérebro, né? Aquela foto lá da cabeça, você vê que não tem o cérebro ainda, né? E por que ele tinha dessa forma que ser guiado pelos líderes divinos, com os quais podia comunicar-se no mundo do desejo. Então, quando um Atlante olhava para o seu irmão, imediatamente ele reconhecia sua alma e seus atributos. Que é isso que eles falam que nós vamos conseguir enxergar lá na época de Aquário, né? Que nós vamos olhar para os nossos irmãos e já conseguimos enxergar quem é mal, quem é bom, quem está com boas intenções, quem não está. Então, nós vamos voltar a ter esse tipo de conhecimento, habilidade, né? O espírito, ele não era um espírito interno, porque ainda estava parcialmente fora. Então, em virtude disso, não podia exercer um controle total sobre os veículos e dominá-los tão facilmente como se estivesse inteiramente dentro. A cabeça do corpo vital estava fora, mais acima do corpo físico. Então, quando esses dois pontos do corpo vital e do denso se põem em correspondência, como acontece no ser humano atual, o clarividente treinado pode ver ali uma mancha preta, né? Essa manchinha aqui. Ou melhor dito, é como se fosse um espaço vazio, semelhante ao núcleo invisível da chama do gás. Então é por isso que se diz que esse pontinho aqui é um ponto exclusivo, é que só você domina, né? Ninguém consegue invadir esse espaço, nem os anjos, ou arcanjos, ou qualquer um. Atualmente, nos animais, esses pontos ainda não são concêntricos. Então, o que nós vemos? Né? Que a cabeça do corpo vital do cavalo está muito separada da cabeça do corpo denso. Ou então no cachorro, no elefante, eles estão mais próximos do que em qualquer outro animal, né? E assim, nós dizemos que se juntarem, existem então os animais prodígios, que podem aprender a contar, reconhecer letras, palavras e etc. Continuando aqui, qual é então a principal alteração no corpo de desejos nessa primeira parte da época Atlante? Na primeira parte da época Atlante, o ser humano ele podia ver os mundos internos. Então, os quadros apresentavam-se a ele totalmente independentes da vontade. Então, os centros sensíveis do corpo de desejos, eles giravam em sentido inverso ao movimento do ponteiro do relógio, seguindo negativamente o movimento da Terra, que gira sobre o seu eixo naquela direção. Então, como os centros sensitivos dos médiums de hoje, né? Então, isso seria a clarividência involuntária. Na maior parte das pessoas, esses centros sensitivos são inativos, mas o verdadeiro desenvolvimento os fará girar em sentido do ponteiro do relógio, então, o contrário do que a gente está vendo aqui. E essa é uma característica principal do desenvolvimento da clarividência positiva. Então, existem dois tipos de clarividência. A clarividência positiva e voluntária, que é a que nós estamos tentando desenvolver, é quando o indivíduo é capaz, à sua vontade, de ver e investigar os mundos internos, onde ele é senhor de si mesmo e ele sabe o que está fazendo. Então, esse tipo de clarividência, ela é desenvolvida através de uma vida pura e de serviço. E a pessoa precisa ser cuidadosamente treinada para saber usá-la, para que seja verdadeiramente eficaz e útil. Então, aqui diz cuidadosamente treinada. Então, assim, nós não precisamos nos preocupar com sermos treinados, procurar um mestre. Por quê? Porque o nosso mestre vai aparecer na hora que nós estivermos prontos. Não precisamos procurá-lo. Os mestres estão desesperados para nos ajudarem, mas eles só vão aparecer no momento que nós estivermos totalmente prontos. E nós não sabemos em que ponto nós estamos, né? Mas ainda assim, devemos ter uma vida
né, de serviço e uma vida pura. Assim, nós estaremos nos preparando para esse momento, para podermos virar clarividentes, termos clarividência positiva. A clarividência involuntária e negativa é quando as visões do mundo interno são apresentadas a uma pessoa independente da sua vontade. Então, muitas vezes, esses médiums, eles veem alguma coisa, não porque eles querem ver, simplesmente aparece a visão, né? Então, ela vê o que lhe é dado ver e não pode, de maneira alguma, controlar essa visão. Então, essa clarividência, ela é perigosa, porque ela deixa a pessoa aberta para ser dominada por entidades desencarnadas, que se puderem fazer com que a vida da pessoa nesse mundo e no próximo não lhe pertença inteiramente, né? A gente estuda isso aqui na fraternidade, que nós precisamos tomar cuidado para não deixar aberto, né, esse canal para que qualquer um tome posse. O desenvolvimento da clarividência negativa ou mediunidade é muito mais fácil, pois é meramente uma revivificação da função igual à do espelho, né, que o ser humano possuía no passado distante, pelo qual o mundo externo era refletido involuntariamente nele. Então, assim, essa função foi mais tarde retida pela procriação. Então, os médiuns atuais, esse poder é intermitente. Isso é, algumas vezes eles podem ver, outras vezes não, e sem nenhuma razão aparente, eles falham totalmente. Então, assim, a clarividência involuntária, a clarividência negativa, ela é uma reminiscência daquela época, né? Então, ela é muito mais fácil porque é como se a gente estivesse revivendo algo que a gente já viveu antes. E a clarividência positiva é uma coisa que nós temos que treinar. Vamos ver agora o que interliga os nossos corpos e a mente. Tá, o ocultista cientista, ele vê uma câmera no ventrículo esquerdo, próximo do ápice, onde existe um pequeno átomo flutuando no éter superior. A energia que existe nesse átomo, como em todos os outros átomos, é a via indiferenciada de Deus. Sem essa energia, o mineral não poderia modelar a matéria em cristais, nem os reinos vegetais. O animal e o humano poderiam formar os seus corpos. Então, quer dizer, nem o mineral poderia modelar os materiais e nem os reinos vegetal, animal e humano poderiam formar os seus corpos. Quanto mais nos analisamos com profundidade, mais evidente se torna que em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Esse átomo, ele é chamado de átomo semente do corpo denso. É a energia nele encerrada que move o coração e mantém vivo todo o organismo. Todos os outros átomos têm que vibrar em sintonia com ele. Então, as forças dos átomos semente impregnaram todos os corpos que o ego habitou sucessivamente em sua marcha evolutiva. Como consequência, nesse átomo semente estão inscritas todas as experiências das vidas anteriores do ego. Então, significa o quê? Que no seu átomo semente, lá no ápice do seu coração, está esse átomo semente e que ele contém tudo que você viveu em todas as suas encarnações. Quando voltarmos a Deus, quando nos unirmos novamente com Ele, esse registro, que é o registro de Deus, subsistirá e dessa maneira conservaremos a nossa individualidade eternamente. As nossas experiências serão transmutadas em faculdades. O mal será transformado em bem. Esse poder, força, para produzir um bem ainda maior. O plexo solar, ou epigástrico, também conhecido como plexo celíaco, é o agrupamento autônomo das células nervosas do
corpo humano localizado atrás do estômago, embaixo do diafragma, perto do tronco celíaco, na cavidade abdominal. Esse plexo solar, ele consiste em duas glândulas, chamadas de glândulas celíacas, e uma rede de nervos ligando-as. Então, durante a vida, o átomo semente localiza-se no ventrículo esquerdo do coração, próximo do ápice, aqui, e o átomo semente do corpo vital fica localizado durante o dia num ponto vulnerável chamado de plexo solar. Então, aqui é chamado de plexo solar. Não no plexo solar físico, mas na posição relativa no corpo vital. O átomo semente do corpo de desejos, ele fica localizado durante o dia no grande vórtice do fígado, mas não no fígado físico, mas na posição relativa lá no corpo de desejos. E o átomo semente da mente fica localizado durante o dia no seio frontal, não no seio frontal físico, mas na posição relativa na mente. O germe do corpo é, na realidade, o seu átomo semente. A matriz do corpo é o produto do átomo semente do corpo dado como ideia germinal ou pensamento forma. Cada corpo tem o seu átomo semente, né? Então, o átomo semente contém tudo de todos os corpos que já formamos desde o início da nossa evolução, e neles são gravados tudo que fazemos em nossos corpos. É a base para a formação de novos corpos. Então, o que é o cordão prateado? Quer dizer, o cordão prateado, ele é tríplice, né? Então, agora a gente vai ver certinho como é que é esse cordão prateado. Porque fizeram-se outras e novas importantes descobertas. Por exemplo, nós sabemos agora que em cada vida nasce um novo cordão prateado, que uma parte dele surge no átomo semente do corpo de desejos, situado no grande vórtice do fígado, e que a outra parte surge no átomo semente do corpo denso, no coração. Que as duas partes se encontram no átomo semente do corpo vital, no plexo solar, e que essa união dos veículos superiores com os inferiores produz o despertar do feto. O desenvolvimento ulterior do cordão entre o coração e o plexo solar, durante os primeiros 7 anos, eles têm importante relação com o mistério da infância, assim como o seu maior desenvolvimento do fígado ao plexo solar, que ocorre no segundo período setenário. É um fator contribuinte para a adolescência. Então, a formação total do cordão prateado marca o fim da vida infantil. A partir desse momento, a energia solar que entra pelo baço e que se cobre pela refração através do átomo semente prismático do corpo vital, situado no plexo solar, começa a dar um colorido individual e característico à aura, que observamos nos adultos. Quando os veículos superiores abandonam o corpo denso, permanecem ainda ligados a ele por meio de um cordão delgado, brilhante, prateado, muito semelhante à figura de 2 seis invertidos. Então, colocados um na vertical, outro na horizontal, ligados ambos pelas extremidades de um gancho. Um extremo desse cordão prende-se ao coração por meio do átomo semente. Do nascimento até os 7 anos, a parte do éter químico do cordão é mais ativa. Assim, entendemos que a parte do cordão que se estende do átomo semente do coração ao plexo solar é feito desses 2 éteres no nascimento.
Durante o segundo período setenário, dos 7 aos 14 anos, o fio do éter de vida do cordão está amadurecendo, preparando-se para a adolescência. Seu crescimento sincroniza-se com o crescimento do segmento de desejos do cordão, desde o átomo semente do corpo de desejos no fígado até o átomo semente do corpo vital no plexo solar. Aos 14 anos nasce o corpo de desejos e com ele o éter luminoso ou de luz, que amadurece. E aí há um quarto fio do cordão etérico correspondente ao segmento mental e o seu amadurecimento. Esse quarto fio do cordão etérico consiste do éter refletor, que continua a amadurecer até os 28 anos. Então, assim, o regente do fígado é o planeta de Júpiter, é o planeta Júpiter. E Júpiter também é fé. Reforçando a nossa fé, reforçando a sua fé, você ajudará o seu fígado. E como uma parte do tríplice cordão prateado sai do átomo semente do corpo de desejos, no grande vórtice do fígado, então nós podemos perguntar qual é a relação entre as emoções e o fígado. Porque essa é a analogia, analogia é a palavra-chave para o nosso progresso no caminho espiritual. Voltando à sua pergunta, qual a relação entre as emoções e o fígado? Voltando nela, né? O que acontece? As emoções, tal como a preocupação, o temor, ela interrompe essa corrente de desejos, né? Que vai aí do fígado até a periferia do ovoide, né? E aí essa inatividade, ela faz com que a pessoa veja calamidade, a pessoa fica paralisada. E aí isso gera angústia, medo, ceticismo, além de gerar enfermidades. Era isso? É isso, porque assim, como o planeta Júpiter rege o fígado, na verdade, assim, a hora que você tem o Júpiter afetado, né, você perde a fé, porque a partir do momento que você tem fé, que você acredita plenamente que Deus vai cuidar de você, não tem por que você entrar em depressão, não tem por que você ficar angustiado, não, né? Em Deus nascemos, vivemos e temos o nosso ser, quer dizer, nós estamos em Deus. Então, a partir desse momento, então é exatamente isso. Essa é a relação com o fígado, né? Porque o fígado em alemão, em holandês, nessas línguas, ele tem a mesma palavra que vida, né? Lever, é vida, estar vivo. Então é no fígado, né, que está a nossa vida, vamos dizer assim, né? Dessa forma, vamos finalizar essa reunião de hoje e eu gostaria muito de agradecer e dizer então que nessa reunião nós estudamos o capítulo 12, a evolução da Terra, e o assunto foi a época Atlante, a primeira parte, onde então nós vimos onde nós estamos no atual esquema de evolução, quais foram as mudanças no nosso campo de evolução, a localização do continente Atlântico, as características físicas dos Atlantes, a aquisição do nosso quarto veículo, a mente, e o que interliga os nossos corpos e a mente. Vamos agora fechar essa reunião de estudos e nos preparar para participar da oficiação do ritual devocional do serviço do templo, rezando a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão a habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria,
senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa E na também. vossa também. E na vossa também.